Olá, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, 8 de junho. Estou falando aqui de Ubajara. Então, nós chegamos ao mês de junho, estamos praticamente no meio do ano. Aqui, para a região da Serra da Ibiapaba, o mês de junho, como em todo o Nordeste, está relacionado às festas juninas. Aqui nós temos uma característica que é muito interessante, que são as fogueiras. Você tem um determinado dia ou alguns dias no mês de junho que as famílias fazem fogueiras na frente de casa. É interessante falar que aqui é uma região rural, né? Então tem muito espaço e tem lenha sobrando, e é uma coisa muito bacana porque a fogueira ela em si, ela não é só um fogo, ela envolve famílias, convidados, as pessoas levam comidas, então é um momento muito interessante de contemplar o fogo, as pessoas, a família, né? E é um momento muito especial que são as fogueiras de junho. Todo mundo sabe disso e é muito agradável de ver. E, e como nós estamos nesse negócio de quarentena, nessa pandemia, eu não sei como é que vai ser esse sentimento de festas juninas, as quadrilhas, né? Então a gente está perdendo muito, né, com relação a essa parada, né? E eu acho que não é só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E eu vou falar hoje sobre 4 pontos, né? Uma experiência que eu tive em Praga, a última vez que eu estive em Praga, de urbanismo. Vou falar um pouco sobre quarentena, vou falar sobre essas manifestações pró-democracia dos antifas e vou falar sobre a cobiça do Brasil por alguns outros gigantes aí, outros países. Ok? Então acompanha aí esse vídeo, faça comentários, eu vou fazer aqui alguns questionamentos. E é sempre muito rico quando vocês comentam, quando vocês participam, porque a gente acaba tendo uma perspectiva de como é que nós estamos participando desse processo, né, na nossa comunidade. Bom, vamos lá então. O ano passado a gente decidiu passar o Réveillon em Praga, que é uma cidade que fica no meio da Europa, na República Tcheca. É um país super pequeno, muito menor do que o estado do Ceará. E decidimos passar o Réveillon lá e foi uma experiência muito legal. E toda vez que eu vou nessas cidades, nesses países desenvolvidos, eu gosto de ir na Decathlon, que é uma loja de esporte com produtos relativamente baratos e de boa qualidade. Então, gigante a loja de Decathlon, é uma espécie de Centauro. Em São Paulo tem, em outros estados brasileiros tem. E tem uma variedade muito grande de produtos, né? Então vale a pena ficar umas 2 horas no Decathlon dando uma olhada em coisinhas interessantes ligadas à questão do esporte, né? Tem muita tecnologia em termos de tecido e tudo mais. E a cidade de Praga tem umas 3 Decathlon ou 4 Decathlon e a gente decidiu ir numa dessas Decathlon da cidade e tínhamos que pegar ônibus, o sistema de transporte deles é fantástico. E, enfim, fomos na Decathlon, escureceu e nós estávamos saindo. O local de retorno para o hotel onde nós estávamos tinha que fazer uma caminhada aí de uns 400 a 500 metros, era a melhor opção. E 400, 500 metros numa cidade bacana não tem nenhum problema. Então, olha só, nós saímos de dentro da Decathlon, atravessamos uma grande via de 6 pistas por uma passarela, terminamos numa área residencial. E o que foi interessante foi que, como estava de noite, a gente, com aquele sentimento de brasileiro, né, de ficar sempre grilado com relação, caramba, acho que eu estou longe demais da área turística da cidade, já estou numa área aqui que eu não vejo muita gente, entrando numa área residencial. Mas o que foi interessante foi que nós caminhamos durante todo esse trajeto por uma calçada sinalizada, onde todas as vezes que passava por uma via de veículos tinha sinalização, tinha semáforo para pedestre, tinha urbanização, arborização, bancos, e aí nós encontrávamos pessoas nas ruas, né, naquela coisa meio que escura assim, eram famílias, eram mães com crianças, gente chegando do trabalho para ir para casa. E você começa a ter ondas de choque de que, nossa, essa coisa de violência e desigualdade social não tem muito aqui. Aqui é muito uma classe média grande. E aí a coisa foi ficando distante e, de repente, uma luz, né, no final da estrada, da calçada, era uma entrada, parecia uma entrada de uma escola, de uma universidade. E a gente foi entrando, quando nós percebemos, nós estávamos entrando num sistema de metrô.
e super iluminado, super tudo muito limpo, tudo muito organizado. E na hora que nós entramos no metrô, antes de chegar nas catracas, tinham lanchonetes que vendiam queijos, carnes, fiambre, doces, cafés. E você fala, nossa, que lugar legal, né? Que lugar bacana. E você vai naquela coisa como se você estivesse nadando num mar com tubarões e de repente percebe que você está no oceano azul sem nenhum predador. E essa é uma reflexão muito louca, porque quando a gente viaja aí para fora, e eu tenho o privilégio e o prazer de dizer que eu conheço 17% do mundo, né, pelo TripAdvisor, eu sempre olho esses elementos porque eu trabalho com isso, eu trabalho com sustentabilidade, com soluções. Então, sempre que você vê isso numa cidade como Praga, na República Tcheca, que é infinitamente menor do que o Brasil em termos de tamanho, de riqueza e tal, você fala, caramba, por que que isso não tem no Brasil? Por que que o Brasil não é assim? O que foi que esses caras fizeram? O que foi que eles fizeram que eles conseguem ter tudo isso, né? Porque é muito legal você morar num lugar desse, né? Você estudar num lugar desse, você envelhecer num lugar desse. E uma outra coisa, uma outra reflexão que eu faço com relação à quarentena, né? Nós estamos passando por um momento de quarentena, que aqui no Brasil, aqui no Ceará, acho que foi 19 de março, né? 19 de março, o governador lançou um decreto de isolamento social e tudo mais, né? Com toda essa preocupação com relação a esse vírus que estava matando pessoas. O que eu vou falar aqui são coisas que nós já sabemos, né? Que já está na mídia aí, né? Houve a imprensa diariamente, né? 24 horas por dia falando de mortes, as pessoas estão morrendo, todo mundo em casa trancado, as pessoas estão morrendo. Depois nós descobrimos que os dados estavam sendo forjados ali, o cara morreu com o coronavírus e não de coronavírus, né? A gente também sabe disso. Mas existe aí uma espiral do silêncio que a gente não pode falar muito e tal, porque imediatamente a quarentena, eu me lembro que quando eu vi ali os dados do vírus, né, que vírus é esse que vai parar tudo, que vai mudar a minha vida? Eu quero saber que vírus é esse. Quando eu olhei os dados do vírus, né, que a OMS já tinha enviado, eu percebi que a letalidade, todas as pessoas iriam pegar, mas poucas pessoas iriam morrer. Eu falei, mas comparado isso a outras doenças, por que esse alarde todo, né? No Brasil morre muito mais gente de acidente de trânsito, né? de violência com arma de fogo. Por que que isso está acontecendo no mundo? E quando eu comentei, eu falei, pessoal, se o mundo parar, as empresas vão quebrar. E eu ouvi imediatamente, uma amiga falou, mas Ávila, como é que você fala de um negócio desse? As pessoas estão morrendo. E eu falei, caramba, as pessoas estão morrendo. Então, quer dizer, se eu falar que uma quarentena longa demais vai quebrar a economia, eu vou estar fazendo uma apologia para que as pessoas morram. Então, esse discurso de que a economia... Eu vejo amigos inteligentes, que eu considero bastante, inteligentes que eu digo, o cara que estudou, que tem doutorado, né? Falando, cara, o CNPJ pode quebrar, mas o CPF não, né? E esse é um argumento, né, que derruba qualquer outro argumento. Então, tudo bem, vamos ficar em casa, né? Vamos ficar em casa. E quem é que vai estar fazendo, motivando as pessoas a alguma desobediência, né? Uma vez que o governador é o cara que determina isso por lei, né? Por lei. Uma lei recente, mas é ele que determina, e depois os prefeitos. E é interessante isso, porque quarentena, eu venho falando isso bastante aqui, quarentena não é vacina. Ficar em casa, isolado do mundo, você não se vacina. A menos que você entre em quarentena em casa, com a doença, desenvolva algum sintoma leve ali e você se cure, né? Você está se curando em casa, mas o ideal era... né? O que garantia você se curar em casa é maior do que você se curar na rua. E isso é uma coisa interessante, porque o vírus, todo mundo sabe, o vírus ele vai continuar lá fora. O objetivo da quarentena é levantar dados sobre a doença, proteger as pessoas vulneráveis e fortalecer o sistema de saúde. Aí o governo federal manda bilhões, né? Centenas de bilhões de reais para fortalecer o sistema de saúde de todos os municípios do Brasil. Principalmente aqueles que decretam estado de calamidade para receber aquela verba sem licitação. Aí nós vimos muita corrupção, desvio de verba, superfaturamento, hospitais de campanha sendo feitos que nunca foi ninguém lá, depois desmonta. Muito gasto,
né? Muito dinheiro. E aí você fala, caramba, então os caras que estão dizendo para a gente ficar em casa são os mesmos caras que estão desviando o dinheiro. É uma confusão muito grande. Um remédio, né, que existe desde a década de 60, que as pessoas curavam a malária com ele, que compravam em farmácia, um remédio barato, que não tem royalties, né, que poderia simplesmente, com pouquíssimas contraindicações, né, comparado a qualquer outro remédio que tem contraindicação. Então, um remédio que pode tratar a vida, que pode salvar pessoas, imediatamente, não pode usar esse remédio, deixa as pessoas morrerem, só vai usar o remédio em último caso. Caramba, em último caso já não dá mais, o cara está entubado com o sistema respiratório detonado. Então, muita confusão, não é? E agora, novamente, não, o remédio, os cientistas pedem desculpa, vamos testar os remédios e todo mundo sabe que quem tem grana e que se infecta está tomando esse remédio. Aqui mesmo, na Serra da Ibiapaba, provavelmente aqui mesmo em Ubajara, gente que tem grana, que acha que está com o vírus, vai lá e testa, estou com vírus, vou tomar o remédio. E é tão interessante que o remédio é meio que tomado assim como se fosse uma droga, alguma coisa ilegal que alguém traz, mas não fala para ninguém. Existe um preconceito muito grande com pessoas que estão infectadas com o coronavírus, né? Que são esses 14 dias em casa. Então, é muito interessante ver essa relação com relação a pegar esse vírus, porque esse vírus, ele está em contato com as mãos, está em contato com a saliva, qualquer objeto que toca você pega, você conhece muito pouco sobre ele fica algumas horas. Então, se você está trabalhando numa caneta e a pessoa pega a caneta para assinar, se aquela pessoa estiver contaminada, tecnicamente a caneta já está contaminada, você põe ela no bolso, depois põe a caneta na boca. Então, é muito difícil você controlar uma doença como essa, porque o vírus ele é muito antigo, né? Talvez ele tenha vindo de fora do nosso planeta. É um negócio fantástico, ele tem a capacidade de se multiplicar de uma forma incrível. E, como resultado, todas as pessoas, se não a grande maioria das pessoas, vão pegar esse vírus, como você já pegou um resfriado na sua vida. Né? Essas viroses que chegam, o fulano de tal pegou a virose, ele está acabado. Né? Eu tive, antes do vírus ficar em alta, antes que eu quero dizer, já em fevereiro, março, um amigo meu falou, rapaz, semana passada eu fiquei mal, viu? Fiquei em casa com febre, com dor de cabeça, quase que me acabo. Só que ele estava falando de uma virose que todo mundo pega, mas talvez ele já tivesse com o coronavírus. Né? Então, assim, como o teste, ele ainda é um teste caro, quem é que vai fazer? Quem é que vai, no momento desse, tirar uma grana do bolso para fazer um teste? Mas se nós tivéssemos testes gratuitos para toda a população, talvez toda a população tivesse infectada. Então, essa questão da quarentena é uma coisa muito questionável, mas como aquilo que eu falei, vidas e economia, as vidas são mais importantes, então não pode falar nisso. Existe essa tal espiral do silêncio. E uma outra coisa muito interessante, talvez se você for um servidor público, você entenda esse sentimento. Porque imagina, se eu tivesse a certeza que no final do mês, independente de eu ter trabalhado ou não, né, eu sou consultor, eu sou autônomo, eu tenho que trabalhar todo dia. Eu tenho que criar conexões, eu tenho que vender meu negócio, eu tenho que encontrar novos clientes, ver o que o cara está precisando, trazer soluções, cuidar dos clientes antigos, né? Programas, processos que levam meses para ser implementados, que você tem que estar acompanhando. Agora imagina se eu tivesse a certeza que eu pudesse ficar parado e no final do mês o dinheiro entra. Então era muito mais tranquilo dizer, não, beleza, fique em casa. Mas o que nós estamos vendo, sobretudo aqui em Ubajara, e isso me preocupa bastante, apesar dos meus clientes não estarem aqui, a grande maioria dos meus clientes não estão aqui, é ver todos esses pequenos negócios à beira do caos. Né? Então o cara ele não tem verba, ele não tem grana em caixa para segurar os funcionários, ele vai ter que demitir. Na hora que ele demite, ele paga rescisão, ele tem que pagar aluguel, o dono do ponto vai querer, porque ele também é um cara que investiu a vida inteira dele nesses imóveis, e é esse ponto aí que garante a aposentadoria dele. Então é uma situação muito delicada, isso sem falar das pessoas que estão sendo demitidas. Cara, você que foi demitido, você vai ter que esperar a economia aquecer, né? O empresário acreditar novamente, colocar a grana, né? Para que quando a coisa começar a girar, ele vai contratar novamente pessoas e talvez ele não contrate você, talvez ele contrate uma outra pessoa. Então, assim, essa questão da quarentena gera um problema econômico gigantesco que pode levar muito tempo.
né? Muito tempo. E é muito interessante isso, porque se nós formos falar agora do decreto do governador, que se eu não me engano foi 19 de março, a gente tem 2 meses aí, né? São 60 dias, né? 60 e poucos dias. Então, muita coisa aconteceu nesse pouco período. Agora, imagina você colocar mais 3 meses na frente. Imagina colocar mais 1 ano de dificuldade de você conseguir um emprego, de economia quebrada, né? E aí, paralelo a essa questão do vírus, porque eu acho que o mundo todo já está entendendo, tipo assim, gente, vamos combater o vírus, vamos usar a vacina, ou vamos usar o remédio, vamos testar a vacina, vamos avaliar se a quarentena vale a pena, vamos procurar entender o que é isolamento vertical, né? O que é isolamento vertical? Isso sempre aconteceu, desde a época das cavernas. Os fortes ficavam na frente, as mulheres, os idosos, as crianças, as grávidas, os doentes ficavam protegidos e os fortes iam caçar, os fortes iam proteger. Isso é uma coisa que sempre foi normal, isso se chama de isolamento vertical, não isolamento horizontal, todo mundo em casa, não existe, você tem que ir lá trazer o alimento na rua. E olha, eu não estou fazendo apologia a desrespeitar as leis, né? Nós estamos em um decreto de reabertura da economia aqui no estado do Ceará, que já estamos em 1 semana de transição. Agora, segunda-feira, nós iríamos abrir aqui o Ubajara 90% do comércio. Existiam os decretos, né? Existem os protocolos de reabertura orientando as pessoas a usar máscara, álcool gel, limitação de espaço, toda uma história, e que aqui um grupo está montado de pessoas da prefeitura, do CDL, de empresários, todo mundo num exercício difícil, né? Porque existe essa coisa da política e tal, num exercício difícil de união, de todo mundo dizer, pessoal, vamos estudar o protocolo, vamos mandar mensagem, vamos ligar para todo mundo, vamos garantir, o cara vai assinar um termo dizendo que se responsabiliza pelo protocolo, vamos fortalecer a nossa economia, vamos voltar, vamos reerguer. Um grupo fazendo isso e aí, o governador fala, pessoal, a gente está aqui preocupado com os números e tal, então vamos ficar mais 1 semana e tal, aí no final dessa semana vamos ver se nós vamos reabrir, então, novamente, perdemos a perspectiva de quando nós vamos voltar, e isso é muito crítico, porque uma economia quebrada, o desemprego, a fome, num país desorganizado como o Brasil em termos de violência, isso é muito crítico. Ondas de violência podem se instalar. E aí, em contrapartida a toda essa história da quarentena, do fique em casa, de que CPF é mais importante do que CNPJ, nós temos as manifestações pró-democracia, né, dos antifas, né, os antifascistas. E aí você vê toda uma mídia calada, achando inclusive bonitinho, pessoas nas ruas, multidões nas ruas, o pessoal batendo palma, quer dizer, não tem mais quarentena, não tem mais fique em casa, pode ir para a rua quebrar, né, um quebra-quebra. E outra coisa, não é só aqui no Brasil, é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, né? Que loucura é essa que está acontecendo? Então agora nos Estados Unidos, por causa da morte de um negro por um policial, né, que é uma coisa, mortes de negro e de brancos, na verdade nos Estados Unidos morre mais gente branca mortos pela polícia do que gente negra. Mas por causa desse rapaz, né, que foi morto por um policial de uma forma horrível, houve um movimento no mundo inteiro. Né? Eu estava vendo, eu acho que era no Canadá, ou era na Austrália, as pessoas na rua, porque eles são tão educados, é um protestozinho pacífico, a pessoa ali dizendo, vamos proteger o fulano e tal. Então, lá na Austrália, as pessoas, com tudo organizado, as pessoas saíram da rua para falar sobre racismo. Racismo. Levantamos uma bandeira agora sobre racismo, então, que justifica você ir para a rua. Então, existe uma coisa no mundo todo que está muito confuso, né? Tá muito confuso. Se fosse só aqui no Brasil, então entenderia, não, os caras querem um terceiro turno, querem tirar o presidente, querem fazer, né, o caos, o fulano de tal quer voltar, mas no mundo inteiro isso acontecendo, né? No mundo inteiro esse momento, talvez seja esses protestos, né, que é normal, que os jovens gostam de levantar uma bandeira e tal, mas num momento desse de pandemia, onde a economia está parada, as pessoas ainda irem buscar complicar mais ainda, justificar, né? Porque uma coisa é você estar parado, uma coisa é você estar se endividando cada vez mais, outra coisa é, além disso, o cara está roubando
a porta da tua loja que está fechada e roubando tudo que tem lá dentro, quebrando, tocando fogo. Cara, isso é muito crítico. E se isso está acontecendo no mundo inteiro, eu espero que isso não aconteça aqui na Ibiapaba, né? Por isso o gravar desse vídeo, né? Eu espero que isso não aconteça aqui, porque a gente tem que estar focado em união, a gente tem que estar focado em resolver esse problema, em acolher, em dar mais segurança para as nossas crianças, aí fora, indo para a escola, nas praças, acolher os jovens, desenvolver indústrias limpas, fortalecer a economia para o cara ter um emprego, para o cara ficar focado em emprego, para os empregos precisarem de pessoas com competência. Você vê nos Estados Unidos, no começo do ano, estava emprego pleno. Emprego pleno, quem quiser emprego tem. Então os empregos mais simples são ocupados e aí o cara fala, rapaz, se eu fizer um curso de tal coisa, eu vou conseguir um emprego que paga a hora melhor. Então os jovens buscando se capacitar, tendo mais postura profissional, buscando novas oportunidades. Então, e esse milagre econômico é que nós precisamos aqui. E por último, né, não me estendendo muito, essa questão do Brasil ser cobiçado. Cara, se você não é patriota, tá na hora de você acordar, cara. Eu falando da experiência que eu tenho no mundo, eu tive a oportunidade, na época da faculdade, de conhecer o litoral do estado do Ceará, ali 20 e poucos anos. E eu achava aquilo normal. Dunas, falésias, manguezais, florestas, clima, temperatura da água, gente bacana, custo de vida barato, pouca violência. E tive a oportunidade de conhecer outros projetos fora do Brasil e você chega numa praia de pedra, pedrinhas redondas que você não consegue andar descalço, uma água a 9 graus, temperatura da água, tudo sem graça, um vento tudo gelado, e eu falava, caramba, esses caras não têm nem noção do que é um litoral do estado do Ceará. E olha, eu estou falando do litoral do estado do Ceará, imagina o litoral do Brasil inteiro, que é lindo, lindo, lindo. Então, eu tive uma percepção naquela época, né, há décadas atrás, que o Brasil era fantástico. O Brasil é rico, é gigantesco. Eu estava mostrando uma área, que é a nossa rampa de voo livre aqui, ali no Sítio do Bosco, para um grupo de empresários da França, que tem empresas de parapente. O cara teve uma reunião executiva comigo e eu estava ajudando uma amiga, e aí eu mostrando para ele onde era a rampa, e coloquei no Google, e fui aproximando da rampa, e o cara falou assim, o francês falou em inglês, ele falou, caramba, como o Brasil é grande, caramba, olha o tamanho desse país, nosso país é gigantesco, e é um país cobiçado, Então, imagina, antes da gente utilizar os recursos que o nosso país tem para nos tornarmos a nação mais rica de todas, nós estamos correndo o risco de virar colônia de um país asiático, de estarmos vendendo tudo. Então, fiquem muito atentos com relação a tudo isso que está acontecendo, porque isso está acontecendo, né? E não é mais uma brincadeira de esquerda, de direita, de ideologia e tal, é uma coisa que está acontecendo nas nossas vidas. Nós estamos trancados em casa, sem perspectivas de sair, proibidos de sair, ao ponto de você poder ser preso se você não estiver fazendo o que os caras estão recomendando. Não temos perspectiva de quando. A única perspectiva que nós temos é que nós vamos mergulhar numa depressão econômica. E olha, eu acho que isso não é legal. Não é legal para quem já está numa certa idade, não é legal para quem é jovem e está afim de trabalhar, não é legal para quem tem filho criança, que está preocupado com o futuro daquela criança. Então, pessoal, esse é um ano de eleições. Eu acho que não dá para mudar a pirâmide de cima. Você não consegue construir a pirâmide de cima, você tem que construir a pirâmide pela base. E a base da solução do nosso país é na política. Nós temos que nos envolver cada vez mais com as questões da política. Rede social é um espaço ótimo, as pessoas estão cada vez mais... Hoje nós sabemos muitos dos nomes dos ministros do Supremo. Há 5, 6 anos atrás nós não sabíamos nem o que era Supremo, não é verdade? Então esse é um ano de eleições. A base da política do nosso país são os vereadores municipais e os prefeitos. Então nós temos que fazer escolhas. Se você quer algo mais valioso para a sua cidade, para as suas crianças, que estejam mais associados a valores cristãos, por exemplo, de patriotismo, então é muito importante nós fazermos boas escolhas nessas eleições. Tá? Um bom dia a todos, uma boa semana. Eu espero que logo a gente saia dessa insanidade,
né? E a gente, unidos, nós precisamos nos unir como um povo. E essa união pode começar dentro da sua cabeça, no seu núcleo familiar, no seu bairro e na sua cidade, sim. Tá? União e um futuro mais sustentável e equilibrado para todos. Até lá.